Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há dias em que o coração parece um campo devastado. Você acorda e sente como se algo tivesse sido arrancado de dentro, como se a vida tivesse se tornado um lugar estreito demais para caber a fé que antes fluía com facilidade. E é nesses dias que a mente começa a se perguntar: por que comigo? O que fiz de errado? Onde Deus está enquanto tudo desmorona? Mas eu quero te dizer, com a mesma voz que consola e confronta, que o que hoje te fere será o testemunho que amanhã curará alguém. Nenhuma lágrima sua será desperdiçada. Billy Graham dizia que Deus não desperdiça lágrimas. Cada uma delas é uma semente de fé que floresce no tempo certo. E talvez você esteja agora no terreno escuro onde essa semente foi enterrada. Parece morte, mas é germinação. Parece fim, mas é o começo de algo que ainda não nasceu. Você talvez esteja cansado de ouvir que tudo coopera para o bem, quando na prática o bem parece distante. Mas observe o que Paulo escreveu. Não que todas as coisas são boas, mas que todas cooperam para o bem. Há diferença entre ser bom e cooperar para o bem. Nem toda dor é boa, mas toda dor tem um propósito escondido. É isso que Deus quer te mostrar hoje. Spurgeon dizia: Deus está esculpindo suas maiores obras com o cinzel da dor. Ele não te deixou, Ele está te moldando. E o som que hoje você escuta, esse som de estilhaços caindo, é o barulho de uma escultura sendo formada. O que hoje dói, amanhã será arte sagrada em suas mãos. Talvez sua prova seja silenciosa, aquela que ninguém percebe, porque você aprendeu a sorrir mesmo com o peito em ruínas. E Deus sabe disso. Ele vê a dor que os outros não veem. Ele ouve os pensamentos que você não confessa. Há pessoas que pensam que sofrimento é sinal de fraqueza, mas a Bíblia mostra o oposto. A dor é o lugar onde a fé aprende a respirar sozinha. Há um propósito escondido no que parece caos. O que você chama de perda, Deus chama de preparo. O que você chama de atraso, Deus chama de tempo certo. Nada está fora do controle dele, mesmo quando tudo parece fora do seu. Há um equívoco espiritual que muitos carregam sem perceber. Acreditar que se Deus estivesse presente, não haveria dor. Mas o verdadeiro sinal da presença de Deus não é a ausência de provas, é a presença de paz no meio delas. Deus não veio para impedir o vento, veio para ensinar você a permanecer de pé, mesmo quando o vento sopra. É assim que Ele revela quem você é e quem Ele é em você. A prova não é castigo, é treinamento. Ela não veio para destruir, mas para revelar o que foi construído em silêncio. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora, um tempo em que parece não haver respostas. Mas a ausência de resposta não significa a ausência de Deus. É nesse silêncio que Ele prepara o som do testemunho que está por vir. Sabe, há algo misterioso em como Deus trabalha. Ele não mostra o propósito antes da dor, porque é na dor que o propósito se revela. Quando você atravessa a noite escura e continua crendo, o inferno inteiro perde. E quando o sol nasce novamente, você entende o porquê da sombra. Por isso, não desista no meio. Não desista quando o terreno parece árido. A prova que te desafia hoje é o mesmo cenário onde a fé vai florescer amanhã. E quando essa flor desabrochar, ela trará perfume para curar outros. A dor é linguagem universal, mas o testemunho é o dialeto dos redimidos. Só quem atravessou pode ensinar o caminho. Há uma solidão que acompanha as provas mais profundas. É a solidão da incompreensão. Ninguém parece entender o que você sente, e até orar dói. Mas é nesse silêncio que Deus fala mais claramente. O deserto não é lugar de castigo, é sala de aula. É ali que o coração aprende que fé não é emoção, é escolha. E quando você aprende isso, algo muda. O medo já não tem tanto poder. O futuro
já não assusta tanto e o passado começa a se tornar um espelho de aprendizado, não uma prisão de culpa. É nesse ponto que a dor começa a se converter em sabedoria e o sofrimento se transforma em sensibilidade. O que hoje fere, amanhã ensinará. Quero te convidar a uma reflexão agora. Quantas vezes você já quis que a dor terminasse e quando olhou para trás, percebeu que ela foi o que te fortaleceu? Quantas vezes Deus te sustentou em silêncio e só depois você entendeu que aquele silêncio era amor disfarçado de espera? Há coisas que só fazem sentido depois. Há orações que só se revelam respondidas quando o tempo amadurece. O sofrimento é o solo onde Deus planta as lições mais duradouras. E se você continuar firme, mesmo tremendo, descobrirá que Ele não estava te punindo, estava te preparando. Talvez o que mais doa em você hoje não seja a prova em si, mas o medo de que ela nunca acabe. Essa ansiedade é humana. O coração quer prever o dia em que tudo ficará bem, mas Deus trabalha em outra lógica. Ele não apressa o que precisa amadurecer, e isso não é crueldade, é cuidado. Se Ele tirasse você da prova antes da hora, a fé sairia fraca, como um músculo sem treino. Então, respire. Confie. Continue. Há algo sendo formado dentro de você. Algo que vai se tornar tão firme, tão estável, que nada nem ninguém poderá arrancar. E um dia, quando olhar para trás, você entenderá. O deserto foi o lugar onde aprendi a ouvir a voz de Deus sem distrações. Não sei qual é a sua dor hoje, mas sei que ela não é o fim da história. Pode ser um diagnóstico, uma perda, uma traição, um medo, uma dúvida, uma oração sem resposta. Seja o que for, há um propósito escondido nisso. O que hoje parece fragmento, amanhã será testemunho completo. E o que hoje parece silêncio, amanhã será canção. Deus está escrevendo algo que você ainda não consegue ler. Mas continue crendo. Cada lágrima é uma linha desse texto sagrado. Ele está usando o cinzel da dor para esculpir sua maior obra. Antes de avançar, quero te pedir algo importante. Se essa mensagem está alcançando você, se está fazendo o seu coração se abrir um pouco mais para Deus, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, você vai encontrar palavras que falam à alma, que curam, que edificam e que lembram que o silêncio de Deus também é uma forma de amor. Quando você se inscreve, você nos ajuda a continuar levando consolo a quem chora em silêncio. Clique, se inscreva e continue comigo. Há algo que Deus quer te revelar nas próximas verdades. Porque sim, o que hoje dói, amanhã será linguagem de cura para outros. A prova que você vive agora está gerando raízes invisíveis. O fruto ainda não nasceu, mas o processo está acontecendo. E quando florescer, você entenderá. Deus nunca atrasou nada. Ele apenas estava preparando um testemunho que ainda vai curar multidões. Verdade 1. A prova é o ambiente onde a fé deixa de ser teoria e se torna músculo espiritual. Tiago 1, 2 e 4. Tende grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Há momentos em que a vida parece uma sala de treinamento invisível. Tudo em volta se move como se testasse a sua resistência, e a fé, antes tão leve, agora pesa nas mãos como se fosse um peso a ser levantado repetidas vezes. E você sente o cansaço espiritual, o suor emocional escorrendo pelas perguntas que não cessam. Até quando, Senhor? Por que de novo? Você se pergunta. Mas Tiago nos ensina que há algo misterioso acontecendo por trás de cada prova. A fé, que era conceito, está se tornando músculo. É ali, no ambiente do esforço, que o invisível se fortalece. Você pode não ver agora, mas algo está crescendo dentro de você. A estrutura da perseverança, o sistema nervoso da fé viva. O que hoje é pressão, amanhã será força. O apóstolo diz que devemos ter grande alegria nas provações.
não porque a dor seja agradável, mas porque ela é produtiva. A prova não é o castigo de um Deus distante, mas o laboratório de um pai que acredita no potencial que ele mesmo colocou em você. Deus não está te punindo, está te preparando. A neurociência confirma, o cérebro humano cria novas conexões sob pressão. As crises forçam o sistema a amadurecer. Assim também a alma, ela cresce sob tensão. O sofrimento é o peso que faz o espírito desenvolver resistência. Quando você entende isso, algo muda. Você para de pedir que a prova acabe e começa a pedir que Deus te amadureça dentro dela. Há um erro quase invisível que muitos cometem sem perceber. Pedir apenas para que o tempo difícil passe. Mas o propósito de Deus não é apenas te tirar da dor, é te ensinar a crescer nela. A fé não amadurece na calmaria, mas na tempestade. Por isso, quando você ora, talvez o céu se mantenha em silêncio, não porque Deus te ignorou, mas porque Ele está dizendo: espere, continue, ainda não acabou o treino. Ele está construindo dentro de você uma resistência espiritual que não se compra com palavras, mas se forja com perseverança. E quando essa fé se torna músculo, ela sustenta não só você, mas todos que virão se apoiar no seu testemunho. Pense por um instante, em qual área da sua vida a prova mais te desafia hoje? Talvez seja a paciência, talvez seja o medo, talvez seja o controle. Pergunte-se: o que essa dor está tentando me ensinar a suportar? A resposta pode ser dura, mas libertadora. Deus não desperdiça desconforto. Ele o usa para ampliar a capacidade do seu coração. E quando você começa a orar, não para fugir, mas para permanecer, algo muda no seu espírito. A oração deixa de ser fuga e se torna fundamento. O desespero se transforma em disciplina. E de repente, o que te quebrava agora te constrói. Muitos acreditam que quem tem fé não sofre, mas é justamente na dor que a fé se prova viva. Fé que não foi testada é como músculo que nunca foi usado. Parece firme, mas fraqueja no primeiro impacto. É no meio do fogo que descobrimos se realmente confiamos em Deus ou apenas gostamos dele. O sofrimento é a prova de que há algo mais forte do que a dor. A convicção de que Deus continua sendo bom mesmo quando a vida não é. Por isso, Tiago diz: a prova da vossa fé produz perseverança. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, é continuar acreditando quando ele parece distante. Assim como o ouro é refinado no fogo, a fé é purificada na tensão. O calor não destrói o ouro, apenas revela o que é puro. O mesmo acontece com você. A provação não veio para arruinar, mas para revelar o que já foi construído. Há impurezas que só saem quando o fogo aquece. Há medos que só desaparecem quando a alma é confrontada. Deus não tem medo do seu desconforto. Ele o usa como instrumento de lapidação. Quando o fogo da vida te cercar, lembre-se, o calor que te aflige é o mesmo que te aperfeiçoa. Um homem contou certa vez: pedi a Deus portas abertas e ele me deu um deserto. Foi ali que descobri que o deserto também tem direção. Essa frase carrega um mistério. O deserto não é um lugar sem caminho, é o caminho de quem está sendo preparado. Quando Deus fecha portas, Ele não está te abandonando no vazio, está te conduzindo ao espaço onde o milagre se formará. O deserto é o terreno da transformação invisível. O chão é seco, mas a raiz está viva. Aparentemente nada acontece, mas o invisível trabalha. E talvez esse seja o ponto. O invisível trabalha quando o visível se cala. É por isso que Tiago fala de alegria nas provações, não porque a dor seja leve, mas porque ela é fértil. A dor é fértil quando regada com fé. A dor é sagrada quando vivida com propósito. O sofrimento que você oferece a Deus se torna semente de sabedoria.
E o que parecia uma punição se transforma em promoção espiritual. O que parecia perda se revela como preparo. Quando a fé amadurece, a prova deixa de ser inimiga e passa a ser instrutora. Há uma sabedoria divina em permitir que a alma se exercite. Assim como o corpo só cresce quando enfrenta resistência, o espírito só se expande quando é desafiado. E às vezes, Deus permite o peso porque sabe que você já tem estrutura para suportar. Ele não colocaria sobre você algo que não pudesse gerar crescimento. A fé, como o músculo, precisa de repetição. E a cada repetição, um pouco mais de força é gerada. Não é agradável, mas é necessário. A perseverança é o milagre silencioso das almas que continuam acreditando mesmo cansadas. E se nesse momento você sente que não tem mais forças, lembre-se, é exatamente aí que a fé começa a trabalhar. Porque a fé não depende da força humana, mas da presença divina. Você não precisa entender tudo, só precisa permanecer. Deus está amadurecendo algo dentro de você que ainda não se manifesta. E quando o tempo certo chegar, você olhará para trás e dirá: agora eu entendo. Era o músculo da fé sendo formado. A prova que te faz chorar hoje será o testemunho que fará outros se levantar amanhã. Ouça com atenção. Se esta palavra está edificando o seu coração, compartilhe-a com alguém que também precise aprender a enxergar o propósito no meio da dor. Quando você compartilha, você se torna instrumento do próprio Deus para fortalecer outros que estão quase desistindo. Cada testemunho compartilhado é uma corrente de fé que se espalha. E essa corrente começa aqui, com você permanecendo firme, mesmo quando o vento sopra forte, porque a prova é o ambiente onde a fé deixa de ser teoria e se torna músculo espiritual. Verdade 2. A dor não é o fim da história, é o capítulo que dá sentido aos anteriores. Gênesis 50:20. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Há dores que parecem finais de história, dores que encerram capítulos com ponto final, quando na verdade Deus apenas colocou uma vírgula. A alma humana tem pressa para entender o que sente, mas o tempo de Deus não é o nosso. Ele escreve em parágrafos longos, cheios de pausas e silêncios, e muitas vezes o que chamamos de fim é apenas o intervalo de uma revelação. José entendeu isso quando olhou nos olhos de seus irmãos e disse: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O que parecia ruína tornou-se redenção. Aquilo que foi traição se converteu em plataforma. A dor não acabou com ele. O fez entender o enredo. Tentar compreender a dor enquanto ela acontece é como tentar ler um livro durante o vendaval. As páginas se movem, as palavras se embaralham, e a mente cansada não alcança o sentido. O significado raramente aparece no meio da tempestade. Ele surge quando as águas se acalmam e a lembrança encontra repouso. A fé, nesse sentido, é o dom de continuar lendo mesmo sem entender o parágrafo atual. Quando José foi lançado na cova, ele não sabia que aquele buraco seria o início do caminho para o trono. Quando você é empurrado para o escuro, Deus já está enxergando a luz do outro lado. Ele não te abandonou no caos. Ele está reescrevendo o sentido de tudo. O ser humano se cura quando transforma dor em narrativa. A ciência confirma o que a Bíblia sempre ensinou. A alma encontra equilíbrio quando entende que o sofrimento não é absurdo, mas parte de uma história maior. A psicologia narrativa diz que o cérebro reorganiza emoções e memórias quando damos significado ao que parecia sem sentido. Isso também é fé. Reorganizar o caos à luz da esperança. Quando você escreve ou ora dizendo: Senhor, o que estás me ensinando através disso? Algo começa a se alinhar dentro de você. O caos perde o domínio e a dor encontra voz.
O testemunho não começa quando tudo melhora. Começa quando você decide crer, mesmo sem ver melhora alguma. Fé não é apenas olhar para o futuro, é reinterpretar o passado. É enxergar o que antes foi lágrima e dizer, Deus estava comigo lá também. Quando José foi traído, ele não viu Deus. Quando foi esquecido na prisão, ele não ouviu Deus. Mas no final ele reconheceu, Deus estava escrevendo cada linha. Assim também é com você. A dor não é o fim da história, é o capítulo que revela o propósito escondido nos anteriores. Deus escreve biografias de fé com capítulos de lágrimas, e cada lágrima é tinta de promessa. As páginas molhadas de sofrimento se tornam as mais lidas por quem virá depois, porque é ali, nas dores mais profundas, que o leitor encontra identificação. Quando você compartilha suas cicatrizes, outros encontram caminhos. É por isso que Deus não apaga o passado, Ele o redime. O que você viveu de mais doloroso pode se tornar o mapa de alguém que hoje está perdido. O testemunho é isso. Dor que virou direção, fraqueza que virou força, perda que virou linguagem de esperança. Há algo profundo no modo como Deus tece o tempo. Ele não desperdiça capítulos. Até o silêncio tem papel na história. Aquilo que você achava irrelevante, um período de espera, uma decepção, um não, tudo isso é matéria-prima de redenção. O tempo de Deus é paciente e preciso. Ele transforma a trama sem rasgar as páginas. O que era queda se torna degrau. O que era atraso se torna aprendizado. O que era vergonha se torna sabedoria. Nenhum sofrimento é inútil quando colocado nas mãos dele. Quando você olha para trás e ainda sente dor, é sinal de que o capítulo ainda está sendo curado. Mas quando olha e sente gratidão, é sinal de que o Espírito Santo encerrou aquela parte da história com vitória. O passado só se cura quando se encontra com a perspectiva da eternidade. No céu, todas as dores ganham explicação. Aqui na terra, ganham direção. E enquanto o céu não se revela, Deus vai te ensinando a enxergar beleza mesmo nas cicatrizes. Quantas vezes você pensou que sua história tinha acabado, mas Deus começou outro capítulo em silêncio? Ele trabalha entre as linhas. Enquanto você chora, Ele costura. Enquanto você se pergunta por quê, Ele responde com para quê. Porque o sofrimento nunca é o ponto final, é a preparação para um novo início. O mesmo Deus que permitiu a noite também escreveu o amanhecer. O mesmo que permitiu a perda também preparou o reencontro. A fé é o fio que conecta todos esses momentos aparentemente desconexos. Há algo sagrado em não desistir. Persistir é uma forma de adoração. Quando você continua, mesmo ferido, o inferno se cala. Porque a fé silenciosa é o mais alto grito de confiança. José foi vendido, humilhado, esquecido e ainda assim permaneceu fiel. E essa fidelidade silenciosa se tornou o alicerce de toda uma nação. Deus faz o mesmo com você. A história que hoje dói é o terreno onde Ele está construindo o futuro que abençoará muitos. Ouça com atenção. Se esta mensagem tem falado ao seu coração, lembre-se, a dor que você vive não é o fim. É o solo onde a fé germina, é o capítulo onde Deus dá sentido aos anteriores. Compartilhe essa palavra com alguém que esteja vivendo o caos. Há corações que precisam ouvir que a dor não é o ponto final, mas a pausa onde Deus respira a esperança. E quando essa esperança florescer, ela revelará o que José descobriu. Tudo o que parecia mal, Deus transformou em bem. Verdade 3. O silêncio de Deus não é ausência, é o laboratório onde Ele trabalha o invisível. João 11:6. Ouvindo, pois, que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Há silêncios que parecem vazios, silêncios que pesam mais do que qualquer palavra. Você ora, chora, busca
e parece que o céu não se move. Há dias em que o relógio espiritual parece parado e a ausência de resposta soa como um abandono. Mas o Evangelho nos mostra algo precioso. Jesus também ficou em silêncio. Quando soube que Lázaro estava doente, ele não correu imediatamente. Ficou 2 dias no mesmo lugar. Esse é o tipo de detalhe que fere a pressa humana e revela o compasso divino. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é método. É o laboratório onde ele trabalha o invisível. Às vezes, o maior milagre é o que acontece antes do milagre visível. É o amadurecimento da confiança. Quando tudo parece parado, o coração é convidado a continuar crendo. E é nesse terreno que a fé deixa de depender de sensações. A alma humana é ansiosa por sinais, mas Deus trabalha em outra frequência. Ele não se move para satisfazer nossa pressa, mas para formar em nós a capacidade de permanecer. O silêncio é o campo onde ele planta a paciência. O que você chama de demora, ele chama de preparo. O que você chama de esquecimento, ele chama de ensaio do impossível. Há uma confusão que precisa ser desfeita. Silêncio não é indiferença. Quando Deus se cala, ele não se ausenta. Ele observa, mede, equilibra, escreve. O silêncio é o som da confiança sendo ensinada. O coração, acostumado a ruídos, precisa aprender a ouvir o som do nada para reconhecer o som do tudo. No silêncio, os ruídos das expectativas se calam e o sussurro da fé começa a surgir. É ali, na quietude que parece deserto, que a alma começa a discernir o movimento do espírito. O silêncio é a prova de que Deus confia em você o bastante para não precisar te explicar tudo. O agricultor não fala à semente depois de plantá-la. Ele apenas espera. O trabalho visível cessa, mas o invisível começa. No subterrâneo, a vida germina, o broto se forma e o tempo cumpre seu papel. Assim é com você. Deus já plantou promessas em seu coração e agora ele silencia para que o processo aconteça. A pressa de quem não entende o ciclo é arrancar a semente antes da hora. Mas o silêncio divino é a estação em que o invisível amadurece. O que Deus começou na superfície, ele completa na profundidade. Há uma mulher que orou por anos pela reconciliação familiar. Chorava, insistia, buscava respostas, até que um dia, cansada, parou de tentar acelerar Deus. E no silêncio que se seguiu, algo mudou. Sem alarde, sem espetáculo, a reconciliação aconteceu naturalmente. O amor floresceu, de onde só havia cansaço. Foi ali que ela entendeu. Deus trabalha melhor quando o coração aprende a descansar. O silêncio não foi rejeição, foi respiração divina, preparando o cenário. A demora foi, na verdade, um acerto de tempo entre o céu e a terra. Há um tipo de silêncio que cura mais do que 1000 palavras. É o silêncio que desarma o medo, que acalma o caos interno, que apaga o eco da dúvida. Quando você aprende a se sentar na presença de Deus sem exigir respostas, algo novo começa a brotar. A alma descansa, o espírito se alinha e a mente se silencia. É como se o coração descobrisse um idioma que não depende de som. A neurociência confirma. Momentos de quietude ativam regiões do cérebro que processam aprendizado profundo. A alma humana também aprende assim, na pausa. O silêncio é o eco da fidelidade futura. O que parece ausência hoje será lembrança de cuidado amanhã. Jesus ficou 2 dias sem se mover, e quando chegou, Lázaro já estava morto. Aos olhos humanos, era tarde demais. Mas a demora de Jesus foi o cenário perfeito para um milagre maior. O tempo de Deus nunca chega atrasado. O que você chama de atraso, ele chama de evidência. Se Jesus tivesse ido antes, Lázaro teria sido curado. Indo depois, ele foi ressuscitado.
Às vezes Deus demora não para negar, mas para elevar o propósito. E é nesse ponto que o silêncio se transforma em revelação. Deus não fala porque está preparando o cenário. Ele está ajustando as pessoas certas, o tempo certo, a atmosfera certa. O silêncio é a ponte entre a oração e o cumprimento. E enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está costurando milagres nos bastidores. O que é invisível aos seus olhos é movimento aos olhos dele. Por isso, não tema o silêncio. Há mais poder em um Deus silencioso do que em 1000 vozes humanas barulhentas. Quando você se deparar com o silêncio de Deus, não se apresse em interpretar como rejeição. Veja como convite. Ele está te chamando para amadurecer a fé, para sentir sem tocar, para crer sem ver. O silêncio é a sala onde a intimidade é testada. Só quem ama de verdade permanece quando não há palavras. E Deus te chama para esse tipo de amor. Maduro, confiante, paciente. O amor que não precisa de respostas para continuar acreditando. Ouça com atenção. Se você tem vivido esse silêncio, respire fundo e reconheça: Deus ainda está aí. O silêncio dele é a prova do quanto ele confia em sua fé. Compartilhe essa verdade com alguém que se sente esquecido. Há muitos corações que confundem o silêncio com o abandono, mas o que Deus faz em silêncio é maior do que qualquer explicação. Um dia, quando o milagre se manifestar, você entenderá. O tempo todo ele estava trabalhando, e o que parecia pausa era, na verdade, a construção do impossível. Verdade 4. Toda prova é uma plataforma disfarçada, e o testemunho é o microfone de Deus através de você. Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Há histórias que nascem no chão, entre lágrimas e fragmentos, e há outras que nascem em altares, entre gratidão e lembrança. Mas todas têm um ponto em comum. São testemunhos costurados por um Deus que transforma ruínas em degraus. O que hoje parece apenas dor e cansaço será, no tempo certo, o palco onde a glória de Deus será vista. Toda prova é uma plataforma disfarçada, e o testemunho é o microfone pelo qual ele fala ao mundo. O sofrimento não é apenas algo a ser suportado. É o material com que Deus constrói a autoridade espiritual. Aquilo que você sobreviveu é o púlpito de onde outros serão curados. A maioria das pessoas imagina que testemunhar é narrar vitórias, mas o verdadeiro testemunho nasce da fraqueza exposta e da graça sustentadora. É quando você diz: eu quase desisti, mas Deus me segurou, que o céu se manifesta na terra. Porque o poder de Deus não se mostra na perfeição humana, e sim nas rachaduras da alma que ele restaurou. Paulo compreendeu isso quando disse: quando estou fraco, então é que sou forte. O testemunho não é um troféu, é um eco. O eco da voz de Deus reverberando na sua própria história. Há algo divino no ato de relembrar o que doeu. É como voltar ao campo de batalha e perceber que o chão que antes cheirava a derrota, agora exala perfume de redenção. Quando você recorda, com fé, o que Deus fez, você ativa nos outros a esperança de que também é possível. A neurociência emocional mostra que, ao compartilhar vitórias depois de dores profundas, circuitos de empatia se acendem. E o espírito confirma isso. A cura se multiplica quando é contada. Seu testemunho é, portanto, um canal de cura coletiva. O que te feriu passa a ser o remédio que Deus usa em outros. Alguns acreditam que contar o que viveram é se exibir, mas o céu sabe que não há vanglória quando o centro da história é Cristo. O testemunho não é sobre o herói, mas sobre o Salvador. É o Cordeiro quem recebe a glória. É por isso que Apocalipse diz:
Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A vitória não é resultado do esforço humano, mas da graça que sustentou o homem ferido. Deus te chama a enxergar sua dor como uma plataforma, não de autopromoção, mas de revelação. Porque no fim, o testemunho não é sobre você, é sobre o poder dele em você. Imagine o que Deus pode fazer com o que você viveu. Cada lágrima é uma palavra não dita que agora ganha voz. Cada ferida é uma frase escrita em profundidade. Quando a ferida cicatriza, ela não desaparece, torna-se sinal. E esse sinal é a linguagem que fala a quem ainda sangra. Assim como a pele cicatrizada se torna mais forte, o testemunho é a pele nova do espírito. Firme, sensível, protetora. Ele guarda a memória da dor, mas já não dói. E é justamente essa mistura de memória e cura que torna o testemunho verdadeiro. A cura pessoal se torna missão quando ela passa a alcançar outros. Quando a sua história começa a abençoar vidas, é sinal de que o processo chegou ao fim e a missão começou. Deus nunca cura apenas por curar. Ele cura para enviar. Há um envio embutido em cada livramento. Você não é apenas sobrevivente, é mensageiro. O que o inimigo tentou usar para te calar se tornará a mensagem que libertará outros. E é nesse movimento que o propósito se revela. Aquilo que te envergonhava passa a ser a ponte que liga pessoas ao amor de Deus. Um homem disse certa vez: "Minha vergonha virou ministério." Essa frase carrega o segredo da redenção. O que foi motivo de lágrimas agora se torna fonte de esperança. Deus não apenas resgata o que se perdeu, ele transforma o lixo emocional em testemunho de glória. E há algo profundamente libertador nisso. Você descobre que o passado não é mais prisão, é plataforma. O que antes te envergonhava agora te dá autoridade. Porque ninguém fala sobre libertação com mais verdade do que quem já foi liberto. Toda prova é uma escola e o diploma é o testemunho. Deus não desperdiça processos. Ele transforma o desespero em discurso de fé, a queda em lição de graça, a dor em poder de cura. É por isso que os que foram restaurados têm brilho no olhar. Eles falam diferente. Não pregam teorias, pregam cicatrizes. O mundo precisa ouvir essas vozes, porque o testemunho é a linguagem que o sofrimento entende, é o modo como Deus traduz o Evangelho em histórias humanas. Você pode ainda não entender, mas está sendo preparado para falar sobre o que hoje ainda dói. Um dia, essa dor será pregação. Um dia, essa lágrima será argumento. O testemunho é o modo de Deus fazer de você um livro vivo, um evangelho em movimento. Quando a história for contada, muitos reconhecerão. Foi Deus quem escreveu, e o que parecia um vale se tornará um altar. Porque toda prova, sem exceção, é uma plataforma disfarçada. Ouça com atenção. Se esta palavra encontrou eco em sua alma, compartilhe com alguém que precise ouvir que sua própria história ainda está sendo escrita por Deus. O testemunho é uma ponte de amor entre o que fomos e o que seremos. Cada vez que você abre a boca para contar o que Deus fez, o inferno perde poder e o céu ganha voz. Continue permitindo que ele use sua história, porque através dela, o mundo ouvirá o som da redenção. A prova é temporária, mas o testemunho é eterno. Há dores que parecem não ter fim, mas toda prova tem data de validade. O desespero faz o tempo parecer imóvel, mas Deus nunca deixa um coração preso eternamente no mesmo deserto. Há um momento em que o céu sopra e diz: agora basta. Até a dor mais profunda tem um propósito delimitado pela mão de aquele que te ama. Ele conhece o tempo certo de ferir e o tempo exato de curar. O que hoje parece permanente é apenas uma estação. E é nessa estação que o Espírito molda o caráter, o olhar, o coração.
Billy Graham dizia que as feridas do presente são as marcas que provarão amanhã que Deus passou por aqui. Suas cicatrizes são assinaturas divinas, marcas de que você foi tocado por algo eterno. O processo da dor nunca é em vão. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cada lágrima em matéria-prima para milagres futuros. As perdas que hoje você lamenta serão as mesmas experiências que amanhã fortalecerão alguém que ainda nem existe na sua história. Porque o testemunho é o presente de Deus que amadurece na dor. Quando você pensa que está sendo destruído, está, na verdade, sendo lapidado. Deus está tirando excessos, polindo a fé, purificando intenções. A prova é o solo da maturidade, o testemunho é o fruto. Há uma verdade espiritual que precisa ser lembrada. A dor não é o oposto da graça. A dor é o lugar onde a graça ganha voz. É no sofrimento que descobrimos o tamanho da misericórdia. É na ausência de respostas que aprendemos o som da esperança. O mundo tenta nos convencer de que a graça é leve e fácil, mas o Evangelho revela que a graça é profunda e transformadora. A graça não te livra da dor, ela te ensina a passar por ela sem perder a fé, e essa é a maior vitória de todas. Continuar crendo quando o coração sangra. A. W. Tozer escreveu que Deus nunca usa grandemente alguém sem antes feri-lo profundamente, não por crueldade, mas por confiança. Isso muda tudo. A dor, então, não é castigo, é confiança. Quando Deus permite que você seja provado, é porque sabe que dali surgirá algo santo. Ele confia que o vaso não se quebrará, que o fogo não o consumirá, que o coração ainda encontrará fôlego para dizer: eu creio. As feridas que você carrega não são sinais de derrota, são credenciais de propósito. Quando você começa a enxergar o sofrimento sob essa luz, algo muda dentro de você. A gratidão nasce onde antes havia revolta. O silêncio se torna altar. A lágrima se transforma em oração. O coração deixa de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. E nessa mudança de perspectiva, o fardo se torna leve. Não porque a dor desapareceu, mas porque o amor se tornou mais forte. A alma aprende que o sofrimento não é o fim. É o início de um novo nível de intimidade com Deus. Agradeça então, não pela dor em si, mas por estar sendo moldado através dela. Há poder em agradecer em meio à prova. O agradecimento é uma forma de fé em movimento. É dizer a Deus: eu ainda não entendo, mas confio. E quando você faz isso, o céu se abre silenciosamente. A gratidão abre portas que o desespero fecha. Ela muda o ambiente espiritual, muda o coração, muda o olhar. Quando a alma agradece, o deserto floresce. Há uma palavra pastoral que ecoa no espírito. Você não está sendo destruído, está sendo preparado. O peso que você sente hoje é o peso da unção que está sendo gerada. A pressão da prova é proporcional à grandeza do propósito. O vaso é apertado antes de ser usado. A semente é enterrada antes de brotar. A dor é o parto da promessa. O testemunho que está sendo formado em você vai carregar o perfume da fidelidade de Deus. O amanhã, que parece distante, é o mesmo em que sua dor de hoje será prova viva de que o amor de Deus nunca falha. Quando você olhar para trás, vai perceber que cada lágrima tinha endereço, cada espera tinha razão e cada silêncio tinha propósito. Deus transforma feridas em mapas que guiam outros de volta para Ele. As histórias de quem sobreviveu às tempestades são faróis para quem ainda enfrenta a noite. E você, sem perceber, está se tornando esse farol. Há um clímax espiritual que precisa ser compreendido. O testemunho é eterno. Tudo o que nasce de dor e é entregue nas mãos de Deus nunca morre.
A fé que se mantém viva no meio da dor é uma semente de eternidade. Quando a prova termina, o fruto permanece. Quando o sofrimento se cala, o testemunho continua a falar. É por isso que os céus registram não apenas as vitórias, mas também as lágrimas, porque nelas há história, a entrega, a fé. Ouça com atenção. Esta não é apenas uma palavra de consolo, é um lembrete de identidade. Você foi chamado não para viver de vitórias passageiras, mas para se tornar um testemunho permanente do poder de Deus. E se há algo dentro de você que ainda dói, saiba, isso também será usado. O que é ferida hoje será cicatriz sagrada amanhã. Deus está escrevendo uma história onde cada lágrima se tornará luz. Oração. Senhor, nós te agradecemos, porque mesmo quando não entendemos teus caminhos, sabemos que tua presença permanece. Tu és o Deus que transforma dor em direção, lágrima em lição e perda em propósito. Hoje, entregamos a ti tudo o que ainda dói, tudo o que ainda pesa. Cura, Senhor, as feridas que o tempo não conseguiu sarar. Ensina-nos a confiar no silêncio e a reconhecer tua mão nas esperas. Que a nossa fé se torne madura, resistente, viva. Usa nossas histórias, mesmo as mais quebradas, para alcançar quem está à beira do desespero. Transforma cada prova em plataforma, cada ferida em fonte de esperança, cada vida em testemunho da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, una-se a esta comunidade de fé. Aqui, cada história importa, cada oração tem valor e cada vida é um testemunho em construção. Escreva nos comentários o nome de alguém que precisa de oração. Compartilhe esta mensagem com quem atravessa um tempo de dor e continue conosco. Estamos juntos, sustentados pela mesma graça e guiados pelo mesmo Deus. Porque o que hoje é prova, amanhã será testemunho, e o testemunho é eterno.